cultura do mamoeiro é extremamente importante para a economia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior exportador nacional de mamão, né? Onde é cultivado dois grupos de mamão, o grupo Formosa e o grupo Solo. No entanto, apesar do Espírito Santo ser o maior produtor de mamão, em termos de exportação, nós temos dois grandes problemas associados à produção de mamão, que são as viroses, né? Que são a meleira e o mosaico do mamoeiro, que realmente tem trazido grandes problemas para os produtores rurais. Essas doenças, elas precisam ser erradicadas, são causadas por vírus, e em média nós temos de 10 a 20% de erradicação de plantas, mesmo fazendo todos os cuidados necessários para evitar a doença. E esses prejuízos são estimados em aproximadamente 248 milhões de reais por ano, que são perdidos com a erradicação dessas plantas. Então, há necessidade de se fazerem estudos no sentido de controlar essas doenças, principalmente a meleira, que é uma doença causada por dois vírus, né? E que precisa se trabalhar em termos de obter resistência a essas doenças. E esse é um trabalho que foi feito por vários projetos ao longo dos anos, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, mais especificamente com o Laboratório de Biotecnologia de Plantas, né, do agronegócio aqui da universidade, onde nós temos uma equipe interdisciplinar trabalhando com essas pesquisas. O Laboratório de Biotecnologia aplicada ao agronegócio da UFES já tem 25 anos em parceria com o INCAPER. E essa parceria é fundamental para o avanço das pesquisas no agronegócio. Nós já estudamos várias culturas, mas o nosso foco tem sido o mamoeiro, né? Principalmente as doenças virais. Nós somos reconhecidos como os maiores estudiosos na meleira do mamoeiro. E por que isso é fundamental? Aqui nós temos desenvolvido vários projetos para entender essa interação da planta com os vírus. A meleira é relacionada a dois vírus e fomos nós que descobrimos que eram dois vírus. E o INCAPER tem uma característica de terem os pesquisadores, doutores, cientistas, que têm essa característica que vai no campo, que conversa com os produtores, que entende a parte do campo, que faz a pesquisa no campo, mas que entende também a parte de laboratório. E nós aqui no laboratório fazemos a pesquisa de laboratório, molecular, bioquímica. Então, por isso que nós conseguimos, nesses anos, avançar tanto, descobrir tanta coisa e evoluir de tal forma. Então, tem sido fundamental e por isso que nós estamos, então, reconhecidos internacionalmente. Então, eu faço parte, né, de uma pesquisa desse laboratório, que já vem sendo desenvolvida há muito tempo por diversos pesquisadores, doutores, né, alunos de mestrado, de doutorado, alunos de iniciação científica, e nesse projeto nós buscamos tornar o mamão resistente à meleira do mamoeiro, utilizando uma técnica de edição gênica conhecida como CRISPR. A edição gênica, ela difere da modificação genética, ou dos transgênicos, né, como é mais conhecido, pelo fato de que na transgenia, né, na modificação genética, nós temos a inserção normalmente de um DNA exógeno, por exemplo, de um peixe para uma batata, né, de espécies diferentes. No caso da edição gênica, então, nós não temos essa inserção. O que nós temos são edições pontuais no genoma. Essas edições pontuais, que podem ser programadas, elas podem acontecer naturalmente na natureza, como uma mutação aleatória. Então, por isso, ela pode ser desregulamentada, né? Ela pode ser mais facilmente passada pelos órgãos de fiscalização e ela também traz mais segurança, porque é um processo extremamente preciso, né? E aí, nesse caso, nós, então, estudamos os genes, diversos genes, que podem ser genes-alvo para conferir essa resistência, né, à meleira do mamoeiro.
E aí, então, nós estamos desenvolvendo esse projeto de edição gênica aqui no laboratório. Já temos os genes, nossos genes escolhidos, já estamos realizando os nossos experimentos, né, para fazer essa modificação no mamão, para que a gente tenha aí um mamão geneticamente editado, resistente à meleira do mamoeiro. Então, dentre as diversas linhas de pesquisas que nós temos aqui no laboratório, nós temos 4 principais relacionadas à meleira do mamoeiro, e eu trabalho principalmente com a variabilidade genética do complexo viral que causa essa doença. Então, o objetivo do meu trabalho vai ser comparar sequências que nós temos amostras aqui do Brasil, nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e também da Bahia, com amostras da América Latina, principalmente o México. No próximo mês, agora em outubro, eu vou estar iniciando o meu doutorado sanduíche, que é uma parceria da Universidade Federal do Espírito Santo com o Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio, com o Centro de Investigação Científica de Yucatán, localizado na cidade de Mérida, para eu poder amplificar, então, as minhas amostras e poder fazer as coletas no México e fazer a comparação dessas sequências, tanto do Brasil como do México. Então, o meu projeto ele irá auxiliar no desenvolvimento de técnicas que visam desenvolver mamoeiros resistentes a essa doença. Bem, o meu projeto no Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio tem como objetivo fazer uma proteção gênica com base no dsRNA viral do vírus causador da meleira que atinge o carica-papai, ou os mamoeiros, comumente conhecidos. E com essa parceria, a gente vai sintetizar esse dsRNA para proteção gênica lá na Embrapa, e a gente vai trazer aqui para o laboratório esse dsRNA, e aqui no laboratório a gente vai fazer os testes em vivo dessa vacina ou desse dsRNA para conferir a proteção gênica e fazer o tratamento ou fazer a prevenção da meleira nos mamoeiros. Eu sou Alain Duque, e eu sou peruano e estou fazendo doutorado aqui na UFES. Meu trabalho de pesquisa é testar os protocolos de propagação in vitro de cultura de tecidos. A parte de cultura de tecidos é uma fase muito importante porque nós pegamos o material editado por CRISPR y regeneramos en una plántula nueva. Después, aquella plántula va a ser avaliada y vas a ir a campo. Y también vamos a hacer unos estudios de conservación de germoplasma. A conservación de germoplasma nos podemos hacer a técnicas químicas y a técnicas físicas. As técnicas químicas vamos a modificar as condições do meio de cultura e as técnicas físicas nós vamos a usar nitrógeno líquido. A meleira, especificamente, ela causa uma perda de 5 a 10% de plantas, mesmo fazendo o rogging de todos os cuidados fitossanitários, né? E por isso, a necessidade de se fazer esses projetos, né, visando a resistência, o diagnóstico da doença e as estratégias de controle, utilizando, por exemplo, novas ferramentas moleculares, como a edição gênica, né, e variedades resistentes através do CRISPR.